Olá, Nova Cidade de hoje recebe mais uma vez um dos membros fundadores do projeto Corrida Amiga, que está se transformando numa ONG agora, e cujo projeto teve como derivativo o projeto Calçada Cilada. A gente recebe hoje Fabiana Bento. Tudo bom, Fabiana? Tudo bem, boa Tudo legal. tarde. Fabiana, para começar, como é que surgiu o Calçada Cilada? Bom, o Calçada Cilada, ele surge aí principalmente por meio da sensibilidade que os voluntários do Corrida Amiga e as pessoas sentiam ao enfrentar os problemas do dia a dia do caminhar, né? Então, são ciladas que você encontra cotidianamente mesmo, são muitos problemas que a gente sente ao caminhar pela cidade, ao correr nas calçadas, enfim, ao tentar acessar a cidade. E, bom, nessa ótica e nessa perspectiva, em 2014, o Instituto Corrida Amiga convocou seus voluntários para que eles passassem, então, a denunciar essas ciladas que eles encontravam pelo caminho. E em 2014, então, as pessoas começaram a utilizar as redes sociais com selfies, né, denunciando os problemas que elas encontravam e publicando nas redes. Em 2015, a convite de um aplicativo chamado Cidadeira, o Corrida Amiga estabeleceu uma parceria e passou então a utilizar esse aplicativo para fazer essas denúncias. O projeto daí teve uma repercussão que a gente não imaginava em 2015, foram cerca de 300 denúncias, a repercussão na mídia foi grande. E aí, em 2016, então, ele chega um pouquinho mais estruturado, já no bojo aí do sancionamento da Lei Brasileira de Inclusão, da LBI, que foi o ano passado, e trazendo um pouco mais de foco mesmo para a questão da acessibilidade, para a questão de uma cidade mais humana, para não deixar que ninguém esteja invisível nessa cidade. E a repercussão foi aí ainda maior, a gente teve mais de 2.000 denúncias em mais de 17 estados da federação, em mais de 80 municípios. Então, trazendo mesmo foco, trazendo luz para um problema que muitas vezes é invisível, um problema que muitas vezes é naturalizado, a gente já está acostumado com a má qualidade das calçadas que a gente utiliza, e a partir do momento que você traz foco, que você coloca luz nesse problema, as pessoas então entendem a necessidade de denunciar. Então, a Calçada Cilada vem para dar voz à sociedade civil e para realmente colocar luz num problema que é grave, que causa acidentes e que, enfim, atinge todo mundo, né? No fim, todo mundo utiliza a cidade. Agora, ao se relacionarem com Corrida Amiga, começaram a perceber a falta de condições das calçadas, é mais ou menos isso. Exatamente. Bom, os voluntários do Corrida Amiga, eles utilizam a caminhada, a corrida como meio de locomoção. E a partir do momento que você utiliza a corrida e a caminhada como meio de locomoção, as suas vias são as calçadas, né? As vias de todo mundo que caminha são as calçadas. E quando você começa a utilizar essas vias com mais intensidade, você começa a sentir essa necessidade, você acaba tendo uma sensibilidade maior para esse problema. Quem caminha por essas vias começa a entender a dificuldade que é utilizar as calçadas como acesso à cidade, né? Mesmo que seja para pegar um ônibus, para andar do metrô ao terminal de ônibus, você começa a sentir que a falta de segurança, a falta de acessibilidade, a dificuldade de mobilidade. Então, a campanha surge aí como uma parte mesmo do próprio projeto Corrida Amiga, que utiliza as calçadas como vias de acesso. Agora, Fabiana, como é que o pessoal faz, eu não sei qual que é o termo exato, para se associar, para se juntar ao projeto Calçada Cilada? Qual que é o procedimento que ele tem que
Super simples. Olha, é simples porque as calçadas são todas detonadas. Eu imagino, exatamente. super simples. É simples porque, assim, enfim, eu acho que essas É o que não falta. as ciladas não faltam na cidade inteira. Então, a ideia, na verdade, é utilizar o aplicativo Cidadeira. Esse aplicativo, ele já é a interface com o poder público. Então, é um aplicativo que já tem o canal de comunicação estabelecido com o poder público. Quando ele não tem, a gente se encarrega de estabelecer. Então, você baixa o aplicativo no seu celular, no Google Play ou no Apple Store, enfim, com o tipo de programa que você usar no celular. Ele já é um aplicativo que é georreferenciado, então a partir do momento que você liga o GPS do seu celular ou o localizador do seu celular, ele identifica o local onde você está, a rua, o número, a altura da rua, e você seleciona dentro das categorias que ele te dá qual é o problema. Então, você vai lá no pedestre, calçadas em mau estado, buraco na calçada, obstrução na calçada, enfim, são inúmeros os problemas. Entendi. Tem, inclusive, aí um espaço para você colocar uma observação e, enfim, colocar o seu comentário a respeito disso e fazer a denúncia. Entendi. Mas aí, a partir daí, vocês entram em contato com o poder público ou como que funciona? Como que isso aí vai chegar até o poder público? Pois é, o Corrida Amiga, em 2016, ele teve um desdobramento aí já da calçada cilada. Em 2015 a gente já tinha feito isso e agora em 2016 a gente colocou ainda mais foco nisso. Então, é um desdobramento que a gente chamou Boca no Trombone. Realmente a gente compilou todas essas demandas, a gente convocou voluntários para que nos ajudassem a dar encaminhamento a essas demandas. Então, onde o Cidadeira já tinha esse canal com a prefeitura e com a localidade, ele mesmo encaminhou e a gente reforçou esse encaminhamento, né? E onde não tinha, a gente encaminhou todas as denúncias. Todas as cidades onde estavam mapeadas, a gente entrou em contato com o poder público e encaminhou essas localidades. Exatamente para que a gente tenha uma ideia de que essas denúncias estão chegando ao conhecimento do poder público e para que, enfim, essa luz e esse foco no problema possam trazer, de certa forma, alguma solução, fiscalização por parte do poder público, para que a gente possa aí engajar cada vez mais pessoas mesmo nessas denúncias, nessa vocalização do problema. Entendi. Fabiana, a gente está passando por um momento político conturbado aí, todo mundo não precisa nem falar. E quando foi do episódio da votação da admissibilidade do impeachment, todo mundo como se tivesse chocado com a qualidade dos deputados, e aí se suscitou aquela velha conclusão óbvia, que os deputados são um espelho da sociedade. Transpondo isso para a calçada, você acha que as calçadas são um espelho da nossa sociedade? Olha, nós do Instituto Corrida Amiga acreditamos que as calçadas dizem muito, sim, sobre a qualidade, o nível, o índice de desenvolvimento de uma cidade, né? Diz, inclusive, a respeito da valorização em relação a todas nós, cidadãs e cidadãos, né, de uma cidade. Ou seja, quem é que está sendo priorizado? Né? Uma cidade para as pessoas que a gente está criando, uma cidade para os carros. Porque a calçada, ela é o primeiro acesso ao espaço público. Então, ela é realmente a sua via de comunicação com o espaço público. Em algum momento você vai se utilizar da calçada para ter acesso a serviços, para ter acesso a, enfim, a qualquer tipo de deslocamento, para, enfim, levar as crianças para passear, para ir ao médico. Não, antigamente as crianças, eu brinquei na calçada quando era pequena. Exato. Brincava, mas hoje em dia é impossível isso, né? Exato. E na verdade, então, o relacionamento que as cidadãs e os cidadãos têm com a cidade, né? Passa pela calçada, passam pelas vias, que são vias que hoje a gente enxerga como vias de passagem, mas que deveriam ser vias de integração. As crianças deveriam estar nas ruas, brincando. Então, a questão passa muito pela garantia da segurança,
da mobilidade, da acessibilidade, passa pela garantia de acesso à cidade, o direito à cidade. Então, a calçada ela é a porta de entrada para tudo isso, né? Ela é o convite para que você esteja, que você acesse o espaço público. Uma cidade que tem uma calçada bem mantida, bonita, fluida, sem buracos, sem ciladas que causem acidentes, sem pessoas que tropecem, que caiam na rua, enfim, ela é muito mais convidativa para que você usufrua desse espaço, inclusive com mobiliário urbano, com bancos para descanso, com sombras, a calçada incita tudo isso, né? Por isso que ela é a porta de entrada do acesso ao espaço público mesmo. Ok. Fabiana, em relação à legislação que rege o estado das calçadas, como que funciona isso no Brasil? Ela é de responsabilidade do poder público, ou responsabilidade do morador, do cidadão? Como que funciona? A lei das calçadas no Brasil, elas são municipais e a responsabilidade é do proprietário. Então, é do proprietário do imóvel a responsabilidade de construir, manter e reconstruir as calçadas. E em São Paulo, por exemplo, a gente não tem uma padronização das calçadas, né? Muitas vezes você está caminhando na rua e aí uma calçada é de cimento, a outra é de pedra, a outra é daquelas pedrinhas portuguesas, a outra é de azulejo, enfim. Ela não tem um padrão e ela é de responsabilidade do morador. Né? Existe até uma lei recente de 2013, que é a Lei 15.733, que coloca mesmo um foco muito maior nessa fiscalização das calçadas. Ela foi sancionada pela prefeitura. Ela, inclusive, trabalha na fiscalização e na multa aos proprietários que não zelarem pelas suas calçadas. São multas que dão prazos de 60 dias para que os problemas sejam sanados e elas reincidem a cada 60 dias. A partir do momento que você não sana o problema, uma nova multa incide para esse mesmo proprietário desse mesmo lote. Agora, Fabiana, sem citar localidade, enfim, casos específicos, o que você já viu de aplicação dessa fiscalização? Em que estado que a calçada precisa estar para a prefeitura realmente intervir e aplicar essa multa? Porque tem que ter um rombo na calçada, um buraco, um poço. Eu acho que São Paulo tem muitos quilômetros de vias, né? E provavelmente esses quilômetros de vias estão há muito tempo já sem esse devido cuidado. Agora a gente tem um exemplo bem interessante que inclusive foi publicado no Facebook da Corrida Amiga, que o ano passado uma das denúncias da Silvia, que é a fundadora do Corrida Amiga, foi sanado, foi consertada, então a gente postou a foto. E acho que é muito interessante você perceber isso, né? Que a partir da sua denúncia, que a partir do momento em que você dá voz à sociedade, você tem essa interface com o poder público e que isso é solucionado. Eu acho que isso é uma das grandes vantagens que a gente tem hoje, né? De realmente poder proporcionar à sociedade toda essa vocalização e dar realmente um protagonismo à sociedade civil. Então, a gente sente que um dos nossos papéis também é esse, né? Trabalhar no protagonismo da sociedade civil, nessa interface com o poder público, para que essas demandas cheguem ao poder público e essas denúncias, de alguma forma, sejam sanadas. Ok, Nova Cidade de hoje entrevista a Fabiana Bento, da ONG Corrida Amiga, que está explicando sobre o mais recente projeto de sucesso nacional, global, projeto Calçada Cilada. Fabiana, existe algum município do Brasil que tenha se importado com isso, que vocês tenham conhecimento? Nesse processo, né, dessa maratona Calçada Cilada agora em 2016, a gente descobriu algumas iniciativas interessantes. Por exemplo, em Vitória, no Espírito Santo, existe um canal e um programa chamado Calçada Cidadã, em que coloca foco mesmo na acessibilidade, na mobilidade, na estrutura das calçadas, o que é muito importante, né? Porque valoriza aí a cidadã e o cidadão dessas localidades, valoriza a cidade, valoriza a mobilidade a pé,
numa cidade como Vitória, que é uma cidade litorânea. Então, existem sim algumas iniciativas no Brasil que valorizam bastante. Eu vi uma foto de vocês em Brasília também, né? Isso. Vocês foram criar o projeto Deputado Cilada? Brasília foi, na verdade, bem interessante. Então, eu vi mais ou menos por cima que teve resultado já. Na verdade, foi uma inauguração de uma calçada que foi consertada pela própria sociedade civil, pelos próprios denunciadores. Como foi denunciado, foi encaminhado ao poder público, o problema não foi sanado, foi uma forma da gente pressionar o nosso poder público, ou seja, ali, né, no antro da política, onde está o governo federal, para a gente falar, olha, a sociedade está realmente indignada com as condições, com o posicionamento de quem caminha perante as cidades. É necessário valorizar cada vez mais as pessoas, é necessário criar cidades humanas, cidades que realmente proporcionem às pessoas o acesso e os direitos à cidade. Então, diante disso, a gente vem aqui e conserta. Se vocês não consertam, a gente conserta. Mas, na verdade, Fabiana, cabe ao poder público notificar o proprietário, não é isso? Na verdade, quem fiscalizar. Vai fiscalizar. Exato. E, na verdade, quem vai consertar é o próprio proprietário. Existem algumas vias que é de responsabilidade do poder público, né? Então... Quais, por exemplo? Aqui em São Paulo, por exemplo, a Rua da Consolação é uma rua... Teodoro Sampaio. A Teodoro Sampaio também via de responsabilidade. Porque ela é toda padronizada, né? Aqueles... Isso, de responsabilidade. Existe um PEC, que é o Programa Emergencial de Calçadas, que foi lançado em 2008, que determina em algumas subprefeituras quais são as calçadas que emergencialmente necessitam de reparo. Né? Então, por exemplo, você pega ali na Praça da República, em frente ao Museu Mário de Andrade, a Biblioteca Mário de Andrade, é uma calçada padrão, super bonita, fluida, ampla, que dá liberdade. Inclusive, você consegue compartilhar a calçada com ciclistas, porque ela é ampla, ela é fluida, ela não tem desníveis, ela é feita de um cimento que não desliza, enfim, ela é apropriada. Deixa eu te fazer um parênteses, viu, o Fabiana? Você de compartilhar com ciclista, eu sabia que eu brinco com você, mas eu ando quase todo dia e tal. Você sabe que você começa a perceber um comportamento de uns ciclistas, tipo o proprietário de automóvel boçal. Você tá andando, cara, em lugar que... Assim, eu concordo que você não compartilhe uma ciclofaixa que foi feita na rua, tranquilo, dos ciclistas. Agora, tem uns lugares que tradicionalmente as pessoas caminhavam, tipo a Pedro de Moraes, que eu caminho quase todo dia, e você vê uns caras, bicho, que tem comportamento de boçal, cara. O cara passa por cima, eu já tive a ponto de chegar pro cara e falar, meu, eu vou mandar essas bicicletas lá pro meio da rua, você quer? Você entendeu? Quer dizer, o cara reproduz o comportamento de um... a lógica, a né? lógica do... A nossa lógica carrocrata, na verdade, ela às vezes chega a ser transportada também. É muito importante nesse viés, sim, o pedestre ser respeitado, porque o pedestre, ele é a prioridade do Código de Trânsito brasileiro. E o pedestre, ele é a parte mais vulnerável. O ciclista também é vulnerável, mas é mais vulnerável que o ciclista é o pedestre. Então, a prioridade é dele. Fabiana, deixa eu te fazer uma outra pergunta, um outro gancho que não estava previsto aqui na nossa pauta. Eu vi um projeto que o pedestre, quando ia atravessar, ia ter que fazer um sinal. Isso é real, cara, não é possível isso, bicho. Olha, inclusive existem aí algumas associações que estariam muito mais apropriadas do tema para falarem a respeito. Entendi, mas né? Existiu isso? Sim, a NTP, por exemplo, que é a Associação Nacional de Transportes Públicos, tem um comitê só de mobilidade a pé que está trabalhando muito em cima disso. Exatamente, estava em aprovação no Senado, né, a lei da mãozinha, que é exatamente isso.
o pedestre teria que fazer um gesto com a mão para poder Tipo atravessar na faixa de pedestre. Então, assim, é uma coisa que, bom, o pedestre, ele é a prioridade do Código de Trânsito, né? Ele caminha com os pés, ele tem que fazer um gesto com a mão. Eu vou repetir o gesto, viu, que eu sugeri. Então, enfim, realmente a gente percebe que a cidade ainda não introjetou a lógica, né, de valorizar as pessoas, né, de colocar luz e visualizar realmente quem é prioridade na cidade e para quem as cidades devem estar construídas. Fabiana, vamos voltar para as calçadas, que dá mais certo. Fabiana, como é que funciona no exterior? É semelhante ao que existe aqui? Ou as calçadas são... Bom, não existe nada se compara com o Brasil, né? É óbvio. Assim, a gente não tem grandes estudos a esse respeito dentro do Instituto Corrida Amiga, mas a gente tem alguns cases, né? Principalmente alguns cases que estão em estudo pela Prefeitura de São Paulo também. Então, essa legislação no exterior, ela é diversa, né? Então, você tem casos em que ela é compartilhada, público-privado, casos em que ela é pública, casos em que ela é privado. Nova York, por exemplo, tem um programa chamado Sidewalk Program, que é de um órgão que está subjugado ao Departamento de Transporte da cidade de Nova York e que fiscaliza muito bem toda essa questão realmente da manutenção, da construção e da reconstrução de calçadas. Então, em Nova York, a legislação, assim como em São Paulo, também coloca a responsabilidade no proprietário do lote, mas diferente de São Paulo, ele impõe uma padronização. Então, realmente, as calçadas em Nova York são construídas todas da mesma forma, né? Mas a responsabilidade é do proprietário do imóvel. Aí, bom, o que você percebe nessas cidades, como Londres, por exemplo, também, que é um outro caso também estudado, é que as prefeituras e os órgãos públicos dessas cidades têm foco muito na mobilidade a pé e na mobilidade ativa. Então, procuram realmente valorizar a questão da calçada, a questão das vias para quem caminha, das vias realmente para o pedestre, porque é uma forma de você garantir esse acesso à segurança, né? E também trabalhar para que a cidade seja um pouco mais fluida, um pouco mais acessível. Você tem em Londres, por exemplo, você tem todo o incentivo ao esquema de bicicletas compartilhadas, né, para que isso também seja a modalidade ativa de transporte, está muito em voga e está sendo muito valorizada nessas cidades. Londres tem 130 quilômetros, mais ou menos, de via, completamente fiscalizadas pelo poder público. A responsabilidade é do poder público. Também tem a questão de ser uma cidade turística, né? É impossível você ter uma cidade como São Paulo, como Rio de Janeiro, Salvador, que não tem esse cuidado. Exato, punk, né? Exatamente, porque você proporciona muito mais isso, né? O deslocamento pela cidade é muito mais facilitado. Londres, inclusive, tem localidades em que ele não permite a circulação de veículos e que não permite o estacionamento de veículos. O proprietário dos estabelecimentos, ele é incentivado a denunciar quando um veículo está estacionado em local proibido, porque, enfim, as multas são ferrenhas, né? E, além disso, é realmente importante que exista a desobstrução daquelas vias para que o caminhar seja mais seguro e para que seja uma cidade mais agradável, né? Você muda o aspecto da cidade, realmente, Sim. Quando você proporciona isso. Agora, Fabiana, nosso tempo está se esgotando aqui e eu vou te fazer uma pergunta. Se já é difícil para uma pessoa que tem a sua mobilidade plena, eu fico imaginando como é que não deve ser para um deficiente se locomover nas calçadas de São Paulo. Cara, tem o Corrida Amiga tem parceria com um instituto, que é o Instituto Milalá, que foi fundado pela Mila, que trabalha exatamente nessa questão da inclusão, né, de pessoas com deficiência. Porque você decreta, desculpa falar, você decreta a ferração do cargo, o cara não pode sair de casa, né? Ela fala exatamente isso, a Mila
ela, em todas as entrevistas que ela dá, enfim, ela reforça muito isso. Para que uma pessoa com deficiência acesse a cidade ou esteja na rua, ela tem que ter muita força de vontade. Porque realmente as calçadas em desnível não proporcionam o deslocamento de quem tem mobilidade reduzida ou do cadeirante, do próprio deficiente visual. Os buracos são riscos para que ocorram quedas, né? O próprio formato das calçadas, ou seja, o piso da calçada, ele não é adequado a um cadeirante, a um deficiente visual, a quem tem mobilidade reduzida. Então, realmente, a pessoa com deficiência, ela precisa ter muita força de vontade, né, para acessar a cidade, coisa que deveria ser um direito garantido para ela, né, porque se ela precisa ir ao hospital, se ela precisa ir à farmácia comprar um medicamento, ela precisa ir ao supermercado, para ela é muito mais complicado. Fora que ela não consegue acessar nem o transporte público, né, então muitas vezes precisa realmente contar com a ajuda de pessoas que estão na rua, que não a conhecem, e precisa contar com a colaboração de pessoas que realmente estão ali disponíveis naquele momento. É isso, né? O foco é exatamente esse da campanha, trazer luz à invisibilidade de algumas coisas. Uma cidade acessível, ninguém é invisível. Então, é muito importante. Ok. Fabiana, como última pergunta, eu gostaria de te perguntar como é que você vê o futuro desse projeto que vocês estão tentando aí heroicamente a mobilização de todo mundo. Como que você vê a adesão do poder público? Porque eu, na minha visão particular, eu vejo como o foco ali, claro que você depende do poder público como fiscalizador, mas eu queria que seria legal seria que essas pessoas se ligassem, né? Já que é claro. Interesse comum, né? né? E responsabilidade delas, elas não necessitassem esse ato de constrição da fiscalização. Como é que você vê aí o andamento do projeto? Bom, previsão para o futuro é algo bem difícil, mas eu tenho uma tendência muito otimista. E eu acredito, e o Instituto Corrida Amiga também, de que esse engajamento da sociedade civil é algo muito importante. E que a opinião pública e a sociedade civil hoje tem realmente esse protagonismo e que é muito importante dar voz às pessoas para que elas comecem a entender que elas são parte da cidade e elas têm esse poder. Então, o empoderamento da sociedade civil, para a gente, é algo muito importante e é algo que realmente a gente acredita que vai potencializar essa oportunidade de criação e de exigências de políticas públicas voltadas para a calçada, voltadas para o acesso à cidade, a garantia de acessibilidade, a garantia de mobilidade. Então, eu acho que são coisas que são muito interdependentes e correlacionadas, né? A partir do momento em que você dá voz à sociedade, que você empodera a sociedade, que a gente começa a ter uma relação e uma interface com o poder público muito mais próximo e que você consegue, então, criar políticas públicas muito mais voltadas às pessoas e às necessidades das pessoas, da população de São Paulo e de qualquer outro município do Brasil. Tá legal. Bom, Fabiana, obrigado pela visita, sucesso no projeto de vocês, pelo que eu acompanhei, o Calçada Estrada foi um sucesso nacional, né? Nacional. Projetou o Corrida Amiga aí para o conhecimento de todo o Brasil e tomara que cada vez mais vocês consigam que essa parceria se espalhe, esse espírito de cidadania se espalhe pelo Brasil inteiro. É o que a gente espera também, Renato. A gente agradece muito a oportunidade e vale ressaltar que a campanha continua. Então, é só baixar o aplicativo, as denúncias vão continuar, o Corrida Amiga vai continuar acompanhando as denúncias e realmente para a gente é super importante essa questão mesmo de uma campanha que estimule a cidadania cada vez mais, né? A gente agradece muito a oportunidade. Tá legal. Nova Cidade volta a semana que vem.